Você acredita em vida fora do planeta Terra? Será mesmo que somos a única espécie inteligente das galáxias? Já somos pequenos diante da Mãe Natureza. Se pensarmos no universo todo, somos uma poeirinha cósmica. É bem possível, então, que haja outros seres por aí. No vídeo de hoje, falaremos de um tema que causa muito fascínio, mas também medo. Vamos mostrar as raças extraterrestres que habitam o universo desde a antiguidade. Você vai conhecer quantas são e quais foram aquelas que, supostamente, visitaram nossa Terra pelo menos alguma vez. Se somos muito diferentes entre nós, seres humanos, não só na aparência, mas em todas as camadas existenciais, imagine a possível quantidade de ETs e as inúmeras diferenças de cada espécie, desde seres anfíbios, centauros, a humanoides com aparência de réptil. O que parece impossível para a nossa realidade se transforma em possibilidade na vastidão dos planetas. Te convido a entender o caminho evolutivo que cada raça optou em seguir. Apertem os cintos e boa viagem ao fantástico mundo do desconhecido. Os livros mitológicos e crenças antigas nos trazem o panorama de raças bem diferentes do ser humano moderno. Gigantes, anões, seres metade animal e metade humano, seres alados, seres anfíbios e répteis humanoides, entre muitos outros. Normalmente pensava-se que essas criaturas eram simplesmente resultado da imaginação dos nossos antepassados, ou representações simbólicas das qualidades de diferentes divindades ao redor do mundo. Mas, recentemente, o ser humano passou a ter consciência da sua existência planetária e parar para pensar que talvez não sejamos a única espécie inteligente desse mundão intergaláctico. Junto a essas questões, temos o amparo da ciência que muito avançou e já é capaz de criar seres bem distintos dos humanos, em laboratórios, as chamadas quimeras. Em 2017, cientistas do Instituto Salk, nos Estados Unidos, anunciaram que criaram o primeiro embrião metade humano e metade porco. Os pesquisadores tiveram que interromper o desenvolvimento desse ser híbrido por questões éticas. Mas a curiosidade não parou ali, muito pelo contrário. Foi a alavanca para outros avanços com a mesma linha de pesquisa. Muitas outras quimeras foram criadas da combinação de embriões humanos com ratos, aves, macacos e outras espécies. Teriam sido esse tipo de experimento, no passado remoto, a verdadeira origem das criaturas supostamente mitológicas, metade humanas e metade animais? Se sim, quem antes de nós realizavam essas mutações? Segundo os interessados pelo tema, elas provavelmente foram realizadas por extraterrestres ou seres de realidades muito superiores a nós. E povos antigos deixaram registros desses supostos encontros. Segundo esses registros, tais seres possuíam uma fisionomia bem diferente da nossa, o que constatamos em esculturas, pinturas, gravuras, além da descrição em textos e tradições orais. Tudo indica que o universo, tamanha vastidão, possui inúmeras espécies inteligentes, mesmo que muitos não acreditem nisso. Seja como for, iremos agora falar sobre 5 espécies mais comentadas de seres de outros planetas que chegou a nosso conhecimento, seja através de nossos antepassados, seja por relatos modernos de encontros apavorantes. Número 1. Os Plejaren. Começaremos com uma das espécies mais enigmáticas e, curiosamente, semelhantes a nós. Os Plejaren são uma suposta raça de extraterrestres humanoides de aparência nórdica escandinava, altos, loiros e de olhos azuis.
Segundo relatos de humanos que dizem ter entrado em contato com eles, os Plejaren são extremamente avançados e disseram que a grande maioria das raças inteligentes do universo é humanoide, mamíferos bípedes com pequenas diferenças físicas em comparação ao Homo sapiens. Os Plejaren tiveram contato com terráqueos desde os anos 1950, com o relato de Billy Meier, um camarada suíço que os descreveu como seres benevolentes e telepáticos. Meier é tão fascinado por eles que tem livros e músicas só sobre esse tema. Ele também é detentor de um acervo extenso de registros de naves extraterrestres. Há quem diga que isso tudo é uma invenção da cabeça dele e que as imagens foram manipuladas com pedaços de objetos domésticos. Mas, sendo verdade ou não, em 2008, um extraterrestre de nome Ptah forneceu a Billy Meier uma lista detalhada de todas as raças extraterrestres que eles conhecem. Embora seja absolutamente impossível para qualquer ser humano conhecer todo o cosmos devido à sua imensidão, os Plejaren dizem ter viajado por muitas galáxias durante milhões de anos, chegando a conhecer outros 2 universos além deste que habitamos. Segundo eles, os humanoides, além dos terráqueos, são a forma física mais comum entre os seres dotados de consciência, como já dissemos. Apesar desse caráter humanoide geral, existem numerosas diferenças entre as raças deles. A cor da pele, por exemplo, é adaptada ao clima do planeta de origem. Por isso, existem milhares ou até milhões de diferentes tonalidades de pele no cosmos. Faz sentido, afinal. Se no nosso mundo os seres humanos já são adaptáveis, o que dirá de outras espécies de outros mundos? Segundo os Plejaren, algumas raças que hoje habitam o planeta Terra são, na verdade, de origem extraterrestre. E não existe uma raça pura, porque todos nós nos misturamos ao longo dos milênios. Nossos ancestrais teriam sido extraterrestres que se misturaram com os terráqueos, gerando a diversidade que hoje conhecemos. E dizem que todas as etnias humanas possuem histórico alienígena. O ser humano puramente terrestre, que se desenvolveu como resultado da evolução natural da Terra, teria sido um humanoide de baixa estatura em comparação com o humano moderno. Além da cor da pele, os humanoides de diferentes partes do universo podem apresentar outras diferenças anatômicas. Os extraterrestres que entraram em contato com nossos antepassados possuíam 6 dedos em cada extremidade, segundo relatos, e por isso, dizem ainda hoje, nascem pessoas com 6 dedos ou mais nas mãos e nos pés, sem defeitos e extremamente funcionais. Será que, num futuro distante, os terráqueos terão 4 dedos? Não estaremos aqui para saber. Também se diz que esses visitantes das estrelas eram gigantes em comparação à nossa estatura, mediam mais de 2 metros de altura. Esse contato entre seres humanos e extraterrestres também explica o nascimento de terráqueos com estatura descomunal, sem sofrer de doenças hormonais. Gente saudável com até 2,5 metros de altura. Segundo as explicações dos Plejaren, no universo existem verdadeiros titãs, humanoides de 5, 10 ou mais metros de altura. Ao mesmo tempo, também existem seres diminutos com apenas algumas dezenas de centímetros, que nas lendas são chamados de anões ou duendes, e que, apesar do tamanho pequeno, são tão inteligentes quanto qualquer outro ser humano. De acordo com essas explicações, todos os seres humanos do universo são capazes de alcançar um nível profundo de evolução. Ou seja, não existem raças superiores, existem apenas raças mais antigas que outras. Tudo depende do momento histórico e do planeta. Isso pode influenciar um nível mais alto
ou mais baixo de desenvolvimento. Os Plejaren abriram a nossa curiosidade sobre outras raças. Agora vamos às outras 4 raças de alienígenas que estão nos rondando. Número 2. Andrômedans. Os Andrômedans são uma raça originária da galáxia Andrômeda, que é a mais próxima da nossa, a Via Láctea. Eles pertencem a uma civilização muito antiga e surgiram bem antes da gente sequer pensar em existir. São bastante evoluídos, não toleram guerras nem governos autoritários e vivem em uma sociedade cooperativa onde o dinheiro e o poder são dispensáveis. Usam a tecnologia a favor da espiritualidade. É uma raça terrestre muito descrita em relatos ufológicos, e segundo esses relatos, eles podem alterar a própria aparência ou até mesmo se manifestar de forma não física. Preferem se comunicar por telepatia ou em sonhos, evitando contatos diretos com os seres humanos. Eles aparecem com frequência em narrativas ligadas à evolução da consciência e à proteção da humanidade. Os andromedanos são geralmente retratados como altos e esbeltos, com altura entre 2 e 3 metros, de pele clara, entre tons de branco, azul e cinza, cabelos longos, geralmente loiros, e olhos grandes, azuis ou violetas. São serenos e elegantes. Número 3. Monstro de Flatwoods. Nem todos os contatos com seres de outro planeta são com seres humanoides, e alguns deixam histórias de mistério e medo. Dentre esses alienígenas assustadores, um dos exemplares mais famosos é o chamado Monstro de Flatwoods. Esse ser causou pânico em 12 de setembro dos anos 1952 nos Estados Unidos, quando entrou em contato com a humanidade. Naquela noite, 5 meninos e um adulto, chamado Eugene Lemon, viram um OVNI brilhante cruzar o céu até cair em uma área rural. Ao se aproximarem, constataram uma grande névoa ao redor do objeto. Sentiram cheiro metálico e ardência nos olhos e na garganta, além de náusea e fraqueza. O pior foi a aparição de uma criatura assustadora no topo de uma colina, de aparência não humana e com a cabeça grande, que parecia ter um capacete pontudo no formato do naipe de espada. O ser aparentemente flutuava e tinha olhos brilhantes e alaranjados. Esse, sem dúvida, é um dos casos mais clássicos e intrigantes da ufologia norte-americana e até hoje permanece sem explicação definitiva. Goblin de Hopkinsville. Esse acontecimento ocorreu no dia 21 de agosto de 1955 em Kentucky, também nos Estados Unidos. Dessa vez, 11 pessoas testemunharam o encontro, gerando histórias que até hoje são relatadas pela população local. Era uma noite tranquila na cidadezinha rural, quando alguém avistou um disco prateado pousar entre árvores atrás de uma casa. De repente, começaram a ouvir sons estranhos e, quando decidiram ir ver de perto, perceberam seres humanoides com mais ou menos 1,5 metro de altura e se aproximando da casa. Eles eram magros, de pele cinza e tinham os braços longos com as mãos em forma de garras. A cabeça era grande e arredondada e os olhos eram dourados brilhantes. O pesadelo durou horas com eles cercando a casa, sem realmente deixar claro quais eram suas intenções. Seriam apenas curiosos ou planejavam algo mais sinistro? Numa tentativa de defesa, algumas das testemunhas atiraram nos ETs, mas os tiros não os feriram. A solução foi entrar nos carros e fugir até a delegacia, onde conseguiram ajuda, retornando então à área onde supostamente o disco com as criaturas haviam pousado. Mas, além das munições disparadas,
não encontraram nenhum rastro desses seres. Número 5. Reptilianos. Dentre as diversas espécies de seres estranhos ou relatos que chegam até nós de contatos alienígenas, uns dos que mais ouvimos falar são os reptilianos. Eles fazem parte não só da ufologia e do esoterismo, como também das teorias da conspiração. Segundo nos contam humanos que dizem ter tido contato com eles, os reptilianos vieram da constelação do Dragão, de muito, mas muito longe. Sua origem é associada às antigas civilizações pré-humanas da própria Terra, isso há milhares de anos, e até os relatos dos Plejaren mencionam tais seres. O nome já sugere a aparência de réptil, com a pele escamosa, olhos verticais e habilidade metamorfósica. É esse poder que os faz parecer humanos. São altos e fortes e possuem uma inteligência invejável, além do comportamento estratégico. O problema é que muitas histórias os retratam como hostis, ao invés de pacíficos como os Plejaren. Dizem, por exemplo, que eles tentam se infiltrar nas sociedades humanas para as controlar, assumindo posições de poder e governando a humanidade por trás dos panos. Seus objetivos não são muito claros, mas o controle dos outros seres parece ser algo recorrente na história desses seres. Será mesmo? Essas são algumas raças extraterrestres que visitaram a Terra. Algumas ainda permanecem aqui, escondidas em lugares remotos. Embora o ser humano moderno tenha perdido a memória de seu passado extraterrestre, muitas raças alienígenas ainda estão conscientes sobre esse encontro. Talvez, num futuro próximo, essa interação entre a Terra e o céu vai se transformar em algo comum e será aceito como algo perfeitamente normal. Só podemos esperar e continuar registrando as histórias, os relatos e os conhecimentos desses seres tão além de nossa compreensão.